Bom, a gente vai agora falar um pouquinho da seleção brasileira, da campanha do Brasil nesse Mundial. Esse Mundial, né, em casa, uma decepção para muita gente. E a gente vai ouvir agora as explicações do Felipão para o maior vexame das Copas. Vamos lá. Comissão Técnica Unida permanece unida. Para dar apoio a Felipão, todos fizeram questão de estar na entrevista coletiva. E cada um veio de um jeito. Parreira esbanjava otimismo ao extremo. É a mesma de anteriormente. Positiva, otimista, de quem está jogando em casa, de quem tem a cultura e a história do futebol pentacampeão do mundo. Luiz Felipe Scolari esbanjava tristeza ao extremo. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que é a mancha, eu sei o que é a vergonha, eu sei o que é tudo. E sinto, e isso não vai sair de mim. Tristeza com clima de revolta. Quando a pergunta era ríspida, o treinador gaúcho não gostava muito. Nós usamos a imprensa, eu peço desculpas. Vocês não nos usam nunca. E ele também trouxe dados para acabar com alguns questionamentos, como a falta de treino durante a Copa do Mundo. Se forem pesquisar e forem olhar os dados da Copa das Confederações, foram os mesmos, o mesmo número de treinos, com um número menor de dias para treinar. Enquanto Felipão tentava encontrar justificativas, Parreira se mantinha otimista. Terminou a entrevista lendo uma carta anônima exaltando o trabalho do treinador que levou a maior goleada da história numa semifinal de Copa do Mundo. Professor Felipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Proporcionaram, sim. Eu queria só saber, Capela, se a dona Lúcia fez um bolinho na casa dela, preparou um cafezinho para comemorar o título da Alemanha também, se ela assistiu o jogo contra a Holanda. Que tal a dona Lúcia? Olha, dona Lúcia, todo respeito à senhora, né? Mas toda a situação em si, ela é no mínimo constrangedora, né? A seleção brasileira, temos ali dois grandes treinadores, né? E a gente não pode apagar em nenhum momento o que eles representaram para o futebol brasileiro. E eu estou usando o verbo no passado justamente de propósito. Luiz Felipe Scolari foi fantástico em 2002. Carlos Alberto Parreira soube lidar com toda a pressão em 1994, quando praticamente os meios de comunicação pediam Tele Santana na seleção brasileira. Mas usar uma carta de dona Lúcia para explicar a situação pela qual passamos no Mundial é, no mínimo, constrangedora. Eu, sinceramente, esse grande finale não precisaria ter acontecido. Bruno, que tal a dona Lúcia, hein? Você faz das palavras da dona Lúcia as suas palavras também, ou você tem vergonha alheia? Não, isso aí foi deprimente, né? A dona Lúcia acabou virando um personagem aí, mas é triste, até pelo nível mesmo dos profissionais que estavam lá, como o Capela falou, Felipão, Parreira, figuras importantes da história do futebol brasileiro, profissionais que merecem todo o respeito, né? Deram uma entrevista deprimente, constrangedora, né? É terrível isso. E enquanto a gente ficar nessa conversa de árbitro, de apagão, de sorte, de azar, não vamos a lugar nenhum. A discussão é muito mais ampla que essa. Isso sem querer fazer uma discussão ainda maior sobre a estrutura de futebol brasileiro. Pegar só o trabalho deles, da seleção na Copa, não dá para você falar em apagão, em sorte e azar, né? Então, você tem que discutir o que tem que ser discutido, né? Ficar com essas frases prontas é bem complicado, né? Agora, Capela, além dessa parte da carta emocionante da dona Lúcia, que tal o papelzinho com as explicações de Felipão, número de treinos, comparado à Copa das Confederações, que para ele foi o máximo, ele conseguiu esse título. O que você achou das explicações com o papelzinho do seu Felipão? Eu acho que o Bruno toca num ponto que eu acredito ser correto. A gente tem que realmente trabalhar o futebol brasileiro de uma maneira um pouco mais global. E o global envolve inclusive o papelzinho que ele mostrou na coletiva de imprensa. Temos vários recursos aí, tecnológicos à vontade a serem utilizados, estatísticas das mais diversas fontes para serem utilizadas para explicar qualquer tipo de situação. É a forma como você interpreta os números e, mais do que isso, a forma como você os apresenta na coletiva de imprensa. Para mim, o Luiz Felipe Scolari e o Carlos Alberto Parreira e os demais membros da comissão técnica têm que se olhar para dentro, olhar para si e perceber como a situação ficou realmente constrangedora e insustentável. O que aconteceu diante da Alemanha, eu vou excluir um pouco a Holanda,
Mas o que aconteceu diante da Alemanha, para mim, chama-se aula de futebol. Uma aula tática, uma aula técnica, uma aula que tanto faz o número de treinos ou não empregado por um ou por outro, mas uma aula de posse de bola, de evolução de jogada, de aproximação de jogadores, de alternativas táticas frente ao adversário. É o que aconteceu. Se o Brasil vai ter interesse em discutir isso, é uma outra situação. Eu diria que a CBF deveria ter interesse de discutir no minuto seguinte, porque isso passa pela estrutura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não revela grandes jogadores há muito tempo. A gente tem um Neymar e nada mais. Essa que é a grande verdade. Ah, tem um monte aí. Poxa, Capela. Ô, Bruno, que tal o papelzinho do Felipão? Queria saber se você concorda com o que o Capela disse e se você realmente acha que ele mostrou ali um planejamento sério. Foram muitas folgas, pouco treino, não bateu a conta? O que aconteceu? Não fechou? Eu até acho que eles têm os motivos deles, né? E com certeza, pelo nível até da comissão técnica, que além dos dois, que Felipão e Parreira, tem outros profissionais de alto nível, na parte física, na parte médica, eles com certeza têm explicações científicas sobre as folgas, o porquê tanto descansam os jogadores, o risco de lesão. Isso com certeza foi muito bem estudado, né? E acho que o que aconteceu com o Brasil na Copa, né? E o Brasil jogava mal desde o início da Copa do Mundo, foram pouquíssimos bons momentos. Se dá para destacar bons momentos, eu cito o segundo tempo do jogo com Camarões e o primeiro tempo do jogo com a Colômbia, mais nada. E não passa só por isso, né? E tem muito de parte tática, técnica, evolução de time. Na Copa das Confederações era uma história, a Copa do Mundo é outra. As outras seleções passaram a conhecer a forma de jogar do Brasil e não houve nenhuma mudança na forma de jogar do Brasil. Então os outros já conheciam e marcaram com facilidade. Então tem muitas coisas que foram acontecendo, para resumir em apagão. Agora eu queria que vocês dois analisassem individualmente alguns jogadores da seleção brasileira, começando com o nosso capitão, Thiago Silva. Ficou fora, né, no jogo do maior vexame, mas a sua análise do Thiago. O momento dele sentado ali no cantinho com a bola, não quis bater pênalti, ele chorou. Ele foi realmente um líder dentro de campo ou deixou a desejar? Olha, a questão do Thiago Silva em relação a bater ou não pênalti, eu diria que até ali tem uma boa dose de autoconhecimento. Se a pessoa sabe que não bate bem pênalti, não é porque ele carrega a tarja de capitão que ele é obrigado a bater. Eu acho que ali presta um favor em benefício do grupo. Eu não bato bem pênalti, eu não vou bater. A situação, eu excluo essa situação de bater pênalti, mas incluo outras situações. Ali não era o momento para o Thiago Silva, a meu ver, sentar em cima da bola. Era o momento para ele se levantar e tentar reunir ali minimamente condições para dar a motivação necessária para os demais jogadores. A gente viu, por exemplo, em direção aos nossos irmãos, os argentinos, que apesar do Lionel Messi ser o capitão, mas o capitão de fato é o Javier Mascherano. E vimos isso na disputa de pênaltis frente à equipe da Holanda, como o Mascherano soube motivar toda a equipe. A gente poderia esperar o Thiago Silva fazendo o mesmo papel. Eu acho que nesse quesito de liderança faltou um pouco ao Thiago Silva. No quesito bola, eu acredito que Thiago Silva e Davi Luiz representaram bem. Para mim foram dois jogadores que quando estiveram em campo, jogaram bem, com destaque especial para o Davi Luiz. Bruno, ele pode ficar marcado aí por um cara medroso que não teve pulso para segurar esse time em campo? Eu acho que tem o risco disso acontecer, mas eu acho que aí também é um caminho errado a seguir, porque ele é um bom zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo, né? Acho que abrir mão de um cara como esse, por causa disso, acho que é muito pouco. Eu também acho que ele falhou ali, concordo com o Capela, não por não bater o pênalti. O único pênalti que eu lembro que o Thiago bateu, ele errou e bateu muito mal, que foi contra o Paraguai na Copa América de 2011, que aliás o Brasil bateu 4 pênaltis e errou os 4. O Thiago foi um dos que errou. E foi o único que acertou o gol, mas bateu no meio do gol, o Vilar, goleiro do Paraguai, pegou. Então, não é a questão de bater pênalti. Se ele bate mal, é melhor não bater. Mas, como líder, naquele momento, ele não teve uma boa atitude. Mas, até aí, atirá-lo da seleção, abrir mão de um zagueiro do nível dele, eu acho que já é demais.